perguntinha. Por que será que as pessoas engordam? Tem vários motivos, né? Isso é muito interessante quando a gente trabalha com a nutrição, que às vezes a pessoa vai até o nutricionista, recebe um cardápio, e quando a pessoa segue o cardápio direitinho e consegue emagrecer, muitas vezes a gente pode pensar, poxa, mas isso aqui talvez seja ela tinha uma ideia errônea de alimentação, ela aprendeu a se alimentar daquela forma e ela emagreceu. Isso acontece, tem pessoas que estão comendo algo que elas acham que é bom, quando na realidade não é. Tá? Isso é a condição mais fácil de arrumar. A condição mais difícil que a gente encontra muito é a gente descontar a emoção em comida. Isso é muito comum. A gente traz, primeiro, desde a infância, alguns hábitos que são enraizados, que algumas pessoas têm mais dificuldade de se desfazer desses hábitos, e outras pessoas têm a questão muito ligada à ansiedade. O pior é aquele que está triste come, está feliz come, né? Esse é o pior de todos, né? Porque tem aquele que está triste e não come, né? Ou que está triste e come, mas o pior é aquele que está triste e feliz e ele continua comendo, né? Mas, basicamente, nesse contexto de emoção, eu costumo explicar da seguinte forma. Todos nós temos desejos, que a gente busca a realização dos desejos. De diversas ordens, seja profissional, afetivo, de qualquer área. Toda vez que algo vem e dificulta a gente realizar esse desejo, a gente vai entrar num grau de frustração, de conflito, e o sintoma disso é buscar algo que dê prazer, que pode ser comer, beber, comprar, atividade física, jogar, cada um cria o seu. A atividade física é o mais politicamente correto, então às vezes é difícil você entender que a pessoa está fazendo aquele monte de exercício para compensar algo que não está bom na vida dela. Mas comer aparece, né? Porque o corpo ele vai mostrando o excedente de gordura acumulada. Então, nessa condição, a gente vê muito que a pessoa tem esse gatilho, toda vez que tem algo ruim na vida dela, ela acaba indo para a comida. As coisas melhoram, ela come menos, ela consegue emagrecer com mais facilidade. Então, nesse ponto, a gente tem que sempre estar atento a esse tipo de descompensação, que é bastante comum, e tentar achar meios para ajudar a pessoa a equilibrar um pouco mais isso. Tentar identificar qual é o conflito daquela pessoa, né? Sim. Se tem algum contexto familiar que ela precisa refletir a respeito para conseguir romper, para conseguir Sim. amadurecer, né? E tomar posse do seu corpo, das suas emoções, né? Sim. E geralmente são 3 fatores que bagunçam muito isso. Um é a questão profissional e financeira, outra é a questão de afetividade e relacionamento, e a outra é a questão ligada às questões do físico, dor, doença. Tudo isso faz a pessoa sentir não completa. Como se ela quisesse talvez um mecanismo de tentar uma recompensa com um alimento. Exatamente. Que deve ter sido gerada essa crença lá na infância já, né? Sim. Aí tem várias teorias de onde que nasceu tudo isso, né? Mas o fato é que às vezes a pessoa, o produto final dela é a comilança. E geralmente a pessoa nessa condição não quer comer uma salada, né? Ela quer comer o alimento que é mais denso mesmo. Chocolate, né? Tem gente que pega um pote de sorvete e come o pote inteiro. E o que é interessante é que geralmente nesse momento, onde a pessoa está nesse vazio que ela está tentando preencher com a comida, é um momento que às vezes ela não enxerga. Então às vezes a gente como profissional está conversando com a pessoa e está tentando ver de onde está vindo o excesso de peso dela, não aparece esse relato da compulsão. Porque é onde ela não quer mexer, né? E às vezes ela está tão entretida com a emoção que ela nem percebe que a comida está cobrindo aquilo. Então isso a gente vai descobrindo aos pouquinhos, vai tentando achar uma forma de ajudar nesse aspecto. Mas todos nós temos essas compensações. Quando a gente não coloca no alimento, às vezes é para o corpo físico, questões de enxaqueca, gastrite, intestino irritável, a gente tem muita relação com questões emocionais. Não que a gente não tenha que investigar a parte física. A parte física, na área médica, a gente sempre investiga. Mas a gente tem que considerar que o que a gente não coloca para fora, às vezes, se manifesta de forma de somatização, né? Com certeza. A gente precisa exercitar muito o autoconhecimento, né? Sim. Se conhecer bastante, se entender quais são os nossos conflitos, melhorar a nossa relação com o nosso corpo e a relação com a comida, né? Precisa ser redescoberta essa relação com a comida, uma comida saudável, né? Sim. Porque, falando de família de novo, né? Essas questões que vêm das crenças familiares. É muito comum querer agradar as crianças com um docinho, né? Recompensar. Sim. Então, cria aquela sinapse na cabecinha da criança como se aquilo fosse positivo, né? E aí acaba bagunçando todo o adulto. Sim. Isso é bastante comum mesmo.
não é? Como que fica essa questão da família para ajudar no processo do emagrecimento? É o seguinte, a gente até brinca, né? Que um gordinho não gosta de perder outro gordinho. Né? A gente não gosta de perder os companheiros para as atividades que a gente faz. Então, é muito comum a pessoa, numa família, todo mundo está acima do peso, ela resolve emagrecer, resolve mudar a alimentação dela e nem sempre a família colabora. Tem famílias que são ótimas e ajudam, mas assim, não é o mais comum da gente encontrar. Então, é um desafio para essa pessoa, porque ela está se esforçando, está no meio de todo mundo, está apresentando todas as tentações para ela, e ela vai ter que fazer um esforço além da conta para tentar se manter firme nesse momento. Isso nem sempre a pessoa consegue. Então, esses emagrecimentos, entre aspas, coletivos, né, de todo mundo na mesma casa se propor a mudar, eles são difíceis. Não é algo que é fácil da pessoa conseguir realmente. E eu vejo que o que mais dá impacto na questão do emagrecimento é quando a pessoa ela faz uma mudança baseada em mudança de princípios e valores que ela tem. Quando alguma coisa toca você e fala assim, não, isso aqui não cabe mais para mim, aí você consegue sustentar. É o que a gente vê muito na questão do vegetarianismo. Oba! Né? Tem pessoas que chegam e falam assim, olha, vamos supor que essa pessoa ela comia muito queijo, comia muita carne, e eram os alimentos que mais traziam caloria para ela. Quando ela se depara com toda a questão de ética, de sofrimento, de meio ambiente que está por trás do consumo desses alimentos, e aquilo toca ela de tal forma que ela fala assim, olha, isso eu não como mais. Por mais que ela tenha vontade, na hora que ela vai comer, vem toda aquela sensação. Então, ela se afasta daquilo. Porque você fazer uma alimentação para um fim específico, olha, eu vou casar no final do ano, eu quero estar magrinha para ficar no vestido direitinho. Quando você chegar depois do casamento, você cumpriu a meta. Então, assim, você não vai sustentar aquela mesma necessidade. Agora, quando você fez uma mudança interna mesmo, que aquilo enraizou em você, aí ninguém mais te faz comer aquilo. Então, é uma transformação que acaba sendo mais duradoura. Então, isso é um ponto que a gente vê que, quando a pessoa assume isso, ela consegue realmente manter uma alimentação para a vida inteira, porque é um transtorno para a pessoa viver de dieta. Então, a nossa questão é mudar a alimentação de tal forma que a gente nunca precise mais fazer dieta. A nossa alimentação é aquela alimentação que dá o que a gente precisa para manter o corpo em termos de peso, de nutrientes, mas eu não preciso me esforçar para manter aquela alimentação. A dieta parece uma coisa restritiva, né? Sim, tem esse contexto. Acho que isso também acaba confundindo um pouco a cabeça, né? Sim. Parece restritivo, parece que você está fazendo algo ruim para você mesmo. Sim. Tem que ser algo natural, né? Sim. Sua alimentação, a sua relação com a comida precisa ser algo natural. Sim. Não é alguma coisa, né, engessada. Às vezes no começo a pessoa precisa de um empurrãozinho, mas assim, mesmo essas pessoas, às vezes você vê 10 itens que a pessoa está fazendo que não deveria estar fazendo. Não dá para mexer nos 10. Você tem que pegar 2, 3, até a pessoa entrar no automático com aquilo, virar hábito, e a gente vai mexendo nos demais. Porque isso é uma ansiedade dos profissionais de saúde, né? Porque a gente recebe as pessoas e fala assim, nossa, tem tanta coisa para arrumar, vamos mexer em tudo que eu quero ver você perfeito. Mas não dá, a gente não sustenta tanta mudança ao mesmo tempo. Então, o que é ideal? Vamos pegar as piores, a gente vai mexer em 2, 3. Quando aliviar isso aqui, fizer parte dos hábitos, a gente consegue pegar um outro ponto para mexer. Porque a gente tem que cuidar da nossa ansiedade também, né? Uhum. Então, verdade. Bom, eu não sei se todo mundo sabe, mas eu sou vegetariana há mais de 23 anos. E aí eu queria aproveitar, então, só esse ganchinho, né? Como a gente falou de vegetarianismo. Uhum. Se você teria alguma dica para dar para quem quer ser vegetariano, quem quer modificar, né? Tá. O rumo da sua alimentação, né? Da sua alimentação e da vida. Sim. É o seguinte, a dieta vegetariana ela vai crescer cada vez mais. Ela já é um processo que não tem reversão em termos de aumento da população vegetariana. Eu consigo perceber isso. Há 23 anos era tão diferente de como é hoje. Sim. Eu me tornei vegetariano no próximo da época que você se tornou. Também? Né? Foi em 92. Uhum. Então, assim, fazem 25 anos, né? A gente tinha uns 2, 3 restaurantes vegetarianos na cidade de São Paulo inteira. Nossa, era muito diferente. Opções eram muito restritas. As pessoas perturbavam o tempo inteiro. Uhum. Ainda tem perturbação, mas assim, a gente vê que melhorou muito. Os jovens hoje estão com outra cabeça, já tem uma visão mais aberta. E quando a gente olha Estados Unidos, Europa,
Tem alguns países, como Inglaterra, Alemanha, que praticamente todos os cardápios têm opção vegetariana. Né? Então, assim, isso está mudando e vai mudar mais por vários fatores. Um deles é que o meio ambiente não comporta mais esse consumo de carne, de ovos e de queijo. Não tem como, se a gente for estudar essa parte ligada aos pareceres da ONU, da FAO, todos são claros em dizer que a gente tem que reduzir o consumo desses alimentos. Não tem planeta mais para comportar tudo isso. Isso pode parecer estranho para quem nunca ouviu falar sobre o assunto, né? Mas tem um documentário que eu até sugiro, que é o Cowspiracy, que é a conspiração da vaca. Tem no Netflix, a gente encontra facilmente, e ele mostra todas essas questões ambientais ligadas à pecuária, com os dados da FAO e da ONU. Um outro ponto que move muitas pessoas com relação à dieta vegetariana é a questão da compaixão animal. Muitas pessoas não têm ideia do que se passa no processo de produção animal. Né? E não só a questão do abate, mas a questão de produção de ovos, a questão de vacas leiteiras, o que se faz com o bezerro que é recém-tirado da mãe para virar carne de vitela. É bastante cruel todos esses elementos que a gente vai vendo. Então, a questão da compaixão é uma das que mais move as pessoas para o vegetarianismo no Brasil e é uma das que mais torna a pessoa intransigente a voltar a comer carne nesses produtos, porque aquilo emocionalmente fica muito difícil, né, de aceitar esse tipo de coisa. E tem um outro fator que é bem documentado, inclusive cientificamente, que é a questão ligada à saúde. Os estudos científicos sobre dieta vegetariana e doenças crônicas são fantásticos, com redução expressiva de todos os tipos de câncer na dieta vegana, que é a dieta sem nenhum derivado animal, redução de câncer de ordem gastrointestinal, quando a pessoa tira a carne, mas mantém os ovos e laticínios, redução de obesidade, de diabetes, de doença cardiovascular. Os estudos são bem documentados com relação a todos esses efeitos. Não é à toa que a própria Associação de Dietética Norte-Americana tem um parecer oficial de que a dieta vegetariana é adequada e promove a redução de vários tipos de doença. E pode ser usada no tratamento dessas doenças. O nosso ponto hoje de atenção é que o mercado já descobriu os vegetarianos. Antigamente, né, há 20 e tantos anos atrás, a gente ia fazer compra, o supermercado era a parte de hortifruti, você conseguia comprar feijão. Agora, o arroz integral não tinha supermercado, a gente tinha que comprar em empórios específicos, não existia uma série de produtos. Hoje, você já vai encontrar leite condensado vegetariano, bolacha recheada vegetariana, hambúrguer de tudo quanto é tipo vegetariano. Aí é muito tranqueira já, né? E daí corre o risco exatamente disso, de começar a comer tranqueira no lugar de alimento de verdade. Então, o nosso cuidado hoje é fazer uma alimentação vegetariana nos moldes que ela deve ser, com tudo natural e integral. Então, quando a pessoa tira a carne, a troca que a gente vai fazer é pelo grupo dos feijões, que são as leguminosas. O perfil de aminoácidos dos feijões, ele é fantástico. Ele não perde nada para a carne. Né? Então, é só a gente olhar as tabelas de aminoácidos que a gente vai ver que é fantástico, a absorção é boa, a utilização é excelente. Não tem estudos mostrando dieta vegetariana com carência de proteína. Né? Isso aqui é um erro porque as pessoas falam, mas e o valor biológico? Nem se usa mais valor biológico na nutrição, não sei porque o pessoal fala do valor biológico ainda. Né? Mas, assim, é super tranquilo. Então, a troca que a gente faz, 100 gramas de carne, que é o máximo que o Ministério da Saúde preconiza para consumo de carne diária, nos pareceres anteriores, porque no parecer oficial não tem essa quantidade, mas é o máximo que se preconiza. A gente troca por 7 colheres de sopa de feijão, que dá mais ou menos uma concha de feijão. É a mesma carga calórica, tem um pouquinho menos de proteína total, só que como as pessoas comem muito mais proteína do que precisa, essa troca já faz com que a ingestão proteica fique bem adequada ainda acima do que é necessário. Então é uma troca super tranquila. Quando a gente tira os laticínios, o nosso cuidado é saber que a gente escolheu pela nossa população, pelos que a gente tem hoje de hábitos, usar os laticínios como fonte alimentar de cálcio. Então a gente precisa de fontes de cálcio que não sejam oriundas dessa mesma fonte que a gente estava usando. Então o leite não é importante, mas o cálcio é. Então a gente vai buscar fontes mais concentradas. Então uma das fontes mais concentradas é o gergelim. Tabela TAP, que é uma tabela que a gente usa, 100 gramas de gergelim tem 825 miligramas de cálcio, 1 litro de leite tem 1000, que é a nossa necessidade diária mais ou menos. Só que essas 100 gramas de gergelim dá mais ou menos 6 colheres de sopa. Então se a pessoa usa 2 a 3 colheres de sopa do gergelim, de preferência moído, você vai ter quase metade do cálcio que você precisa no dia. Então é fácil de você incrementar. Das folhas, couve, rúcula, agrião, brócolis, são as que têm mais concentração de cálcio com melhor absorção. E uma dica que eu dou é usar o espinafre refogado. Poucas pessoas utilizam, mas o legal é que um maço enorme de agrião vira um negocinho concentrado.
de agrião. Ah, de agrião. Eu falei espinafre? Falou. Não, desculpa, é de agrião, tá? Agrião refogadinho. Agrião refogado, ele reduz muito, a picância dele desaparece e você mantém o cálcio, porque o aquecimento não destrói, então massa enorme vira algo pequeno que você consegue comer com muita facilidade. Né? Olha que legal. Fica bem legal e o gosto dele é muito legal. E evitar o espinafre, a selga e folhas de beterraba, porque tem um ácido que é o ácido oxálico que dificulta um pouco a absorção do cálcio. Alguns estudos falam que por ele ser um pouco mais solúvel, você pode perder um pouco no aquecimento e reduz um pouco, mas o que a gente vê de forma prática, principalmente na avaliação metabólica e laboratorial, dá diferença quando a pessoa reduz esses alimentos e aumenta esses outros que têm mais cálcio. Então, de forma prática, eu otimizaria realmente o consumo dessas outras folhas. E o mercado tem leites fortificados vegetais, né? Então, se a gente quiser trocar o leite de vaca por um leite vegetal fortificado com cálcio, é o mesmo teor de cálcio. Então, a gente consegue uma troca muito boa. Então, excelente. É tranquilo. Bárbaro. Bom, acho que tem só mais uma pergunta. Vamos lá. Vai. Em relação à sua opinião com relação à meditação e o processo de emagrecimento. É assim, olha, do que eu tenho visto, né, em consultório, o fator ansiedade, ele bagunça muito o processo de emagrecimento. E de todos os métodos que eu tenho visto e acompanhado, seja de medicamento, acupuntura, meditação, eu tenho visto que a meditação ela tem um potencial muito grande para regular isso. A acupuntura ajuda muito também. Com certeza. E a gente vê que dependendo do estado da pessoa, o medicamento é o sossega-leão para ela. Só que qual é a nossa questão? Como é que a gente vai dar autonomia para essa pessoa para ela se virar sozinha? Porque eu acho que a gente que busca qualidade de vida para o indivíduo, a gente quer que ele tenha autonomia. Não quer que ele fique dependente o tempo inteiro, né, de um medicamento ou de alguma coisa externa. Então, o que acontece? O que a gente quer como profissional de saúde é que o indivíduo ele tenha autonomia para ele poder se virar sozinho. E se ele sabe fazer meditação, ele faz em qualquer lugar. Né? A questão é que muitas pessoas que estão muito ansiosas têm dificuldade de sentar e meditar. Então, uma dica que eu dou para a pessoa é assim, para quem é muito com a mente bagunçada, faz atividade física, ao terminar a atividade física, senta para meditar. Porque ela já conseguiu antes soltar um pouco essa energia. Com o tempo de prática, a pessoa consegue obter o resultado final da meditação, que é realmente não se envolver com os pensamentos, deixar a mente entrar num grau de quietude. E isso tem um efeito organizador de pensamento muito interessante. Quando a gente pratica a meditação com constância, ao término da meditação, a sensação é que tudo está na sua devida prateleira. Não dá aquela sensação que tem algo para fazer, parece que aquilo que está lá atrás da cabeça perturbando é totalmente organizado e dá uma tranquilidade muito boa. Então, para a ansiedade, o que eu tenho visto, pessoas que conseguem meditar 15 minutos, 20 minutos, meia hora, o resultado é fantástico para a ansiedade. E é o que vai trazer autonomia para a pessoa, né? Que a gente, como profissional, a gente quer tirar a pessoa do desconforto mais rapidamente. A gente tem recursos para isso. Seja com medicamento, com acupuntura, que melhor ainda porque não mexe com a química diretamente, né, com elementos externos. Mexe com a química produzida internamente, né? Uhum. Mas não com um remédio que, em alguns casos, pode até trazer dependência. Mas a meditação é que vai dar autonomia depois para a pessoa conseguir manter no dia a dia com um quadro melhor de controle, né? Perfeito. Eu vou fazer só mais uma pergunta. Depois a gente vai emendar essa pergunta aí com o próximo vídeo. Vamos lá. A pergunta é sobre o carboidrato. Carboidrato é tudo de bom. É um dos elementos mais importantes para a nossa saúde se a gente souber usar. Mas já que é para o próximo vídeo, então a gente fala sobre ele no próximo vídeo. Opa, combinado. Então, pessoal, vamos agradecer aqui a presença do Dr. Eric, querido. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Gratidão imensa por estar aqui, obrigado. Por esse momento maravilhoso aqui com você, por todos esses esclarecimentos. Estou muito grata mesmo. Imagina, obrigado, é um prazer poder contribuir. E vamos esperar então para o próximo vídeo. Se quiser seguir o Dr. Eric, qual que... Vamos lá, meu Instagram é @dr_doutor, Eric é ERIC, e é meu sobrenome, que é Slivit. SLYWITCH. Eu vou colocar o link aqui embaixo depois. Tá ótimo. No Insta e no YouTube também? No YouTube tem um canal que chama Alimentação Sem Carne, / Dr. Eric Slivit. Opa! Então, eu falei então seu nome errado. Todo mundo fala, é acostumado. Slivit. Slivit. Opa! Então, pessoal, se
quiserem saber mais, pode ir lá procurar no canal do Dr. Eric, no Insta, segui-lo, né, no Insta. E a gente continua então nos próximos vídeos aqui. Vamos continuar chamando o Dr. Eric para nos ajudar nessa missão, certo? Vamos lá. E, bom, vou desejar para vocês aí um abraço na alma e um beijo no coração. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.